Hoje no Happy Hour a gente está falando sobre o Dia da Gula. Mostramos aí uma seleção de filmes imperdíveis para os amantes de uma boa comida, mas na verdade essa data foi criada para alertar sobre um distúrbio alimentar que acomete pessoas que consomem grandes quantidades de comida como compensação para alguma coisa, né? Para falar mais sobre esse tema, é claro que a gente tem que receber um profissional especialista nisso. A gente está aqui com a nutricionista Alexandra Santos. Seja bem-vinda. Que também é educadora física também, né? Atua tanto na parte de nutrição quanto na parte. E o que a gente falando sobre o dia da gula, o que é gula, assim? Além de ser um pecado, né? Capital. A gula a gente associa à compulsão alimentar, né? Um distúrbio já caracterizado, né? Por você consumir alimentos compulsivamente, independente se você está com a fome fisiológica, né? Porque existem dois tipos de fome. A fome emocional e a fome fisiológica. E nesse caso, a gula, ela é um transtorno relacionado a essa fome emocional em que você não tem controle sobre os seus hábitos. A comida é uma coisa assim muito importante, né? Ela agrega as pessoas, enfim, quando a gente viaja, a gente quer ir logo conhecer a gastronomia local. Como é que a gente pode lidar com uma comida de uma forma mais saudável, assim? Com essa gula boa, por um lado positivo, sem entrar nessa outra parte mais perigosa. Claro, o que a gente precisa entender é que a gente precisa aprender a relação com a comida, né? Nesse processo, a gente tem que ter a ideia de que pode degustar bons pratos, mas que não necessariamente a gente deve comer, repetir novamente, e isso vai virando um ciclo vicioso realmente. Mas dentro da nutrição, o que a gente recomenda é a reeducação alimentar e você se relacionar bem com a comida. E é até interessante que a gente mostrou alguns filmes aí, e normalmente esses filmes da alta cozinha, né, a alta gastronomia, ela trabalha com pequenas porções, né? Exatamente. E as pessoas acham, ai, não, aquilo não enche a barriga, né? Como diz no popular. Então, por isso que os franceses, eles são conhecidos por ter uma melhor educação alimentar, né? Exatamente. A dieta dos franceses, de uma forma geral, a dieta mediterrânea, as porções realmente são mínimas, né? É só para você apreciar aquela preparação, aquele prato, e não realmente se encher daquele tipo de preparação. Tá comendo ali devagar, né? Identificando os sabores e não comendo em quantidade, Exatamente. né? Como se fosse o mundo se acabar naquele dia. Um dos fatores que a gente recomenda é mastigar bem os alimentos e ir degustando. E aí você, fisiologicamente, já vai tendo essa sensação de saciedade que é regulada por alguns hormônios. E a gente aqui na nossa mesa, gente, queria agradecer a Sônia Nóbrega, que ela trabalha com gastronomia saudável, e ela enviou aqui, ó, para mim, nesse dia da gula, pra gente aqui, que a gente vai degustar, uma cestinha com alguns itens que ela já veio, até participou aqui do Happy Hour, que tem focácia, vou me entregar agora, que sou uma pessoa gulosa, porque isto era um brownie, mas está vazio, porque eu comi o brownie antes do programa, ou seja, isso é gula? É gula, isso, a gente tem que combater esse negócio. E tem um bolo que ela chama de bolo crossfiteiro. Que é uma delícia. E todos eles são sem glúten, sem lactose e sem conservantes. Essa gastronomia de hoje, essa coisa que chama de funcional, ela é, de fato, uma alternativa bacana para a gente lidar com essa coisa da gula. Porque eu comi, por exemplo, esse brownie aí que eu comi antes. Eu estava na hora do lanche, não tinha um lanche, eu olhei para aquele brownie, eu já sabia que era maravilhoso, que é muito bom o brownie. Bom, realmente. É melhor do que o brownie gordo, mas assim, não pode comer todo dia também, por exemplo, um brownie desse, mesmo ele sendo funcional. Na verdade, o que a gente chama de nutrição funcional? É aquela nutrição equilibrada. Ou seja, que a gente faz a combinação dos alimentos, a distribuição das refeições ao longo do dia, oferecendo os alimentos da melhor forma possível e o quanto mais natural, melhor. Nesse caso aqui, ela utiliza os melhores produtos para ofertar aos seus clientes, né, evitando alguns aditivos que são os que provocam algumas alterações. Que eu achei interessante, deixa eu mostrar aqui de novo para a gente dizer o que tem. Aqui é uma focaccia, que é tipo um pão. E eu achei interessante essa coisa do pão, porque você colocou na sua rede social falando sobre que o pão, tipo, virou um vilão. Ai, meu Deus, não pode mais comer pão, porque o pão
E nem sempre isso acontece, né? Exatamente. E aqui, ó, o pão, a focaccia, que é um tipo de pão, ele leva farinha de arroz, água, ovo, azeite, polvilho doce, fécula de batata, açúcar demerara, farinha de linhaça, quinoa, sal, fermento, goma xantana e alecrim fresco. O que essa focaccia, esse tipo de pão, ele tem de diferente do pão que a gente compra na padaria, que no caso aqui a gente poderia... Nesse caso, ele não tem o trigo, né? Então, ele é isento de glúten e de lactose. O trigo aí, faz mal? Depende, se você for intolerante, se focaccia. você for um paciente celíaco, realmente você tem que retirar o glúten da sua alimentação. Mas se não for, o nutricionista, juntamente com o médico, tem que avaliar se essa pessoa realmente precisa fazer essa retirada. Se não tiver nenhuma reação quanto a isso, não tem problema. Vai consumir sim com moderação. Então não precisa aquela coisa de moda, ai, não vou comer mais glúten nem lactose só porque tá na moda, né? Exatamente. O problema, na verdade, são os modismos que a gente tem que combater. O terrorismo nutricional está bem solto. Terrorismo nutricional, isso é uma boa expressão. O que é terrorismo nutricional? É das pessoas hoje terem medo de comer. Ou seja, estão virando até com fobia de alguns alimentos e isso acaba gerando transtornos psicológicos e, como eu falei no início, a sua relação com a comida tem que mudar. Então, você tem que comer para se alimentar, né, para atender às suas necessidades nutricionais e em alguns momentos você vai ter esse momento de degustação de bons pratos sem peso na consciência. Então, o terrorismo nutricional ele é tipo um anti-gula. Exato. É tipo o oposto da gula. Aí esse bolo crossfiteiro, que é o pessoal que faz uma delícia. crossfit, você pode comer. Você pode. Eu vou servir você pode comer hoje, então, assim, que é um dia extra. Por exemplo, esse bolo dessa porção aqui. Se a gente comer ele todo, se eu comer mais de um, é gula. Exatamente, exatamente. Dentro da nossa estratégia nutricional, esse bolo crossfiteiro, ele pode entrar, por exemplo, num pós-treino, né? Que você vai precisar realmente de carboidratos, de proteínas e vai fazer a combinação desses nutrientes para repor o que foi gasto durante o exercício. Não só para quem faz crossfit, mas para quem tem uma atividade consideravelmente intensa. Vamos ver aqui o que tem no... Deixa eu mostrar a composição dele. Delícia. Aqui, ele tá com a cara... Se for igual o brownie, eu nem deveria comer porque eu comi o brownie. Eu vou comer então. Ele vem batata doce, olha que interessante. Essa coisa, esse recheio dele, que a gente vê aqui no meio, ela também coloca chocolate belga. Então, o chocolate é um dos principais... Tipo, tem gente que não diz, eu não vivo sem chocolate. É uma coisa assim, que é da gula mesmo, assim, o chocolate tem essa relação com a gula? Na verdade, o chocolate, o cacau em si, ele não é vilão, né? Ele possui antioxidantes que acabam sendo protetores de doenças cardiovasculares. O problema é que depende da composição desse chocolate que é comercializado. Muitos deles têm mais açúcar e gorduras trans do que realmente o cacau. Então, a gente deve escolher melhor esse tipo de chocolate e ingerindo um pouquinho cada dia não vai fazer mal. Então, assim, se de repente a pessoa tem essa necessidade, ela pode comer chocolate todo dia? Não deve, né? Depende do que é que está sendo planejado para o seu objetivo. A gente sempre leva isso em consideração, mas pensando no que tipo de chocolate. Normalmente a gente recomenda de 50% a 70% de cacau, que é meio amargo e amargo, né? E muitas vezes as pessoas não aceitam. Querem o chocolate normal. Como trabalhar? As pessoas têm muitas dúvidas com relação às crianças. Porque a criança, ela não conhece o paladar ela não sabe o sabor do refrigerante, ela não sabe o sabor de nada. E a gente quem vai colocando, os pais, as pessoas que vivem com aquela criança, que vão adicionando esse tipo de informação. Isso. Os pais são responsáveis por tudo que a criança consome. A criança não tem dinheiro e nem tem autonomia para escolher o que chega na sua casa. Então, realmente, a gente precisa controlar o tipo de consumo excessivo para essas crianças para não se tornarem adolescentes e adultos com problemas posteriores de obesidade, sobrepeso, tentando reverter o quadro. Mas dá para sim, para educar, dá para controlar esse consumo exagerado. Eu tenho filha, é difícil, mas a gente consegue. Teve aquela polêmica numa época aí de questão do refrigerante em escola. Você é contra ou a favor? Sim. Eu sou completamente a favor de não comercializar refrigerante
na escola, mas mesmo assim os pais mandam na lancheira da criança. Então, mais uma vez, cai sobre a família essa responsabilidade. Você, no caso, para os seus filhos, você não daria refrigerante? Eu tenho uma filha e ela não consome. Ela tem 9 anos e ela não consome refrigerante. De início, choca um pouco as outras pessoas quando a gente fala, mas ela mesma já tomou como decisão própria. Quais são, assim, na experiência, falando de gula ainda, que são mais difíceis de deixar? Acho que um deles deve ser o refrigerante, né? Isso. Vamos assim até brincar. Ninguém tem gula por salada, né? Por quê? Porque os açúcares e as gorduras, principalmente as gorduras trans, elas geram uma sensação ou um efeito de prazer. Né? E isso faz com que quanto mais você come, mais vontade você tem. E dentro da nutrição, a gente tenta, no fracionamento da dieta, de ter horários estabelecidos para se alimentar, e nessas refeições, ser mais rico em fibras, né, proteínas, que vai dar mais saciedade, a gente vai reduzindo ao ponto de que os pacientes depois relatam que tem diminuído esse excesso de consumo ou essa compulsão. 5 alimentos que você, por exemplo, não come de jeito nenhum. Tem ou não? Você não gosta de... Eu gosto muito de comer, viu? Você é gulosa? Você é uma pessoa gulosa? Eu sou gulosa, mas eu acho que eu sou gulosa de alimentos do bem, né? Eu gosto muito de comida caseira, tá? Gosto muito de frutas. Mas uma vez ou outra, quando a gente vai para uma festa, a gente dá uma fugidinha. A nutricionista também é gente. Olha, porque tem essa coisa, você encontra, eu fico pensando na nutricionista que está lá no McDonald's. No McDonald's a gente não consome. Não consome? Não consome, minha filha nunca Só se comeu. for escondido, porque se a gente encontrar, não, vai ficar uma situação... Você já não vai me encontrar no McDonald's. Você pode me encontrar numa festa de aniversário, comendo bolo, comendo uma coxinha, sem problema, porque depois eu retomo minha rotina, que o exercício, né, é bem importante, coadjuvante nesse processo. A porcentagem, o que é que conta mais, assim, para quem busca, quem está querendo, vamos dizer assim, emagrecer e aquele equilíbrio, saúde e de... Resultado. Né? O que é que conta mais? Diminuir a comida ou exercício? Eu sou suspeita para falar. Eu acredito que quando você incrementa hábitos alimentares, você começa a ter resultado nos exercícios que você faz e aí você fica mais empolgado e você mesmo não quer mais se sabotar, né? Então, eu acho assim que tem um peso 50% e 50%. Você botaria então 50-50, porque tem gente que diz, não, a comida... mais dieta. Só que quando você faz só dieta, sem exercício, você pode promover o emagrecimento, porém você fica flácido, você fica com gordura localizada. E quando você combina o exercício com a dieta, dependendo do objetivo, que seja emagrecimento ou ganho de massa muscular, os resultados surgem mais rapidamente. Mesmo a gente vendo assim, essa coisa da gula ser a gula em excesso e ser uma coisa negativa ou fazer mal à saúde, né? A gastronomia ela é muito bonita, né? A comida é uma coisa muito bonita, a história por trás, quem vê é uma coisa muito envolvente, os alimentos, principalmente os naturais, tem uma história muito bacana. Existe uma relação afetiva. Existe uma relação afetiva. O que você acha dessa coisa das redes sociais de tipo demonizar tudo? Hashtag gordices. Você não pode comer mais nada, que o pessoal fica lá e ela come demais. Não sei o quê. Exatamente. Voltamos ao tema do terrorismo nutricional, né? Então, as pessoas hoje chegam em consultório com medo de se alimentar, com medo de comer. Eu vou poder fazer isso? Você vai, porque você vai consumir, mas não da mesma forma que você fazia. Né? Então, você vai aprendendo a se alimentar e aí você vai se aceitando. Mais uma vez, ressalto que a combinação do exercício com a alimentação equilibrada vai trazer resultados. E isso já está mais do que comprovado com evidências científicas. Pois é, e falando em evidências científicas, a gente vê, até no atendimento já, que tem uma máquina, né? Tem que é bioimpedância, sim. Que ela vai justamente mostrar, né, como você está. O que essa máquina faz? Porque ela vai, de fato, jogar na sua cara aquilo que você está fazendo com você também, né? Isso. A bioimpedância, ela é um exame, né, em que ela detecta a composição corporal do indivíduo, levando em consideração o seu nível de hidratação, sua massa óssea, sua massa muscular, sua massa gorda, nível de força, dependendo de algumas máquinas, tua taxa metabólica basal, ou seja, como é que está seu metabolismo respondendo, se está mais lento, se está dentro do adequado, e a partir daí a gente traça o plano nutricional. Então, ela vai mostrar
ela vai até dar um alerta de risco de... No diagnóstico, ela mostra risco de Crianças saúde. também passam? Fazem também? Sim, também. Não tem idade. Só que o parâmetro utilizado são outros autores, porque como eu lhe falei que ela tem evidência científica, esse equipamento, então ele é validado e é aplicado de acordo com a faixa etária. Aquele negócio, aquela expressão que o povo fala, dia do lixo, pode ou não pode? Não pode. Não pode, porque você pode colocar a perder todo o seu planejamento da semana, né? O que normalmente a gente faz quando a gente está trabalhando com reeducação alimentar é deixar uma refeição livre no final de semana. Se você vai para um evento social, você vai para um jantar, para um almoço, você toma seu café da manhã como planejado, almoça dentro do que você vai escolher lá do buffet e volta no jantar, sua rotina e seus hábitos, ou seja, você fugir uma refeição e isso não vai comprometer. Agora, o dia do lixo, normalmente as pessoas exageram mesmo, né, com gordura, com doce, com frituras, com álcool, refrigerante, então acaba realmente se sabotando. A semana inteira você passou fazendo tudo certo, chegou no fim de semana, jogou tudo por água abaixo. Exatamente, não é legal, gente, não é legal. Vocês têm que buscar bons hábitos, ou seja, mudança de estilo de vida é o que a gente recomenda. Aquele negócio de cortar carboidrato, zero carboidrato também. Também, é um termo que a gente chama de carbofobia, ou seja, as pessoas ficam o tempo todo, não vou comer isso porque tem carboidrato, não vou. Carboidrato é um nutriente essencial, ele é energético, só que existem carboidratos bons e carboidratos ruins, e aí a gente precisa selecionar os bons, pensando nas frutas, verduras, legumes, raízes, né, como inhame, macaxeira, batata doce, então você vai selecionando e aí você consegue equilíbrio e ter resultado sim. Então, olha aí, tão ruim quanto a gula é o terrorismo nutricional e a carbofobia. Carboidrato também é importante. Para quê que é importante carboidrato? Ele é a nossa principal fonte energética. O nosso cérebro, ele funciona quase que exclusivamente com a fonte de carboidrato. Por isso que as pessoas que fazem essa restrição acabam sentindo dores de cabeça, tontura, passam mal e chegam até a desmaiar. Então, não comprometam sua saúde. Procure a orientação de um profissional, que eu acho que vocês vão ter melhores resultados sem comprometimento. A gente tem umas fotos para encerrar aí de que ilustram a gula de uma forma fashion. As revistas de moda adoram fazer editoriais de modelos magras rodeadas de comida. Vamos ver algumas fotos que mostram isso? Que a gente não pode fazer. Gula. Tem essas fotos? Manassés, as fotos da gula. Aí, macarrão. Pode comer macarrão? Pode. Pouquinho só. Vamos ver mais fotos de gula. Essas são fotos que ilustram a gula. Cachorro quente. Já é mais pesado, né? Já é mais pesado. Porque a gente vai encontrar aí os embutidos presentes, o que? Na salsicha, né? E aí é industrializados, aliás, ultraprocessados e tem relação direta com câncer. Isso tudo que a gente está vendo é editorial de revista de moda. Eu acho interessante que as modelos magérrimas e comidas gordíssimas. Vamos ver mais. É a vida, é um dilema. Olha aí ela com um sandubão aí de um fast food, nem uma vez no mês. Você quer sacrificar tudo que você conseguiu, conquistou? Olha aí, não tem a gula, só fica olhando as fotos então. Aí a gente vê elas todas rodeadas de doces, guloseimas. Normalmente a gula tende mais para o doce ou para o salgado? Ou é de... Isso é individual. Individual, né? Acho que a minha é mais para o salgado. A sua é mais para salgado? Salgado também. Vamos ver a última foto, que é uma cena, vamos ver se é essa foto aí, sim, do filme Maria Antonieta, que eu acho essa foto super linda, que ela mostra esses doces, ela lá bem relaxada. A comida é uma coisa muito bonita, né? Isso. Vamos combinar. E a sensação de prazer que o doce provoca, né, é inquestionável. Inclusive visual. Também. Foi um prazer ter a Alexandra Santos, nutricionista, conversando com a gente sobre a gula neste dia. Fala pra gente suas redes sociais, o pessoal ir lá e pode perguntar, fazer perguntas lá. Sandrinha para os íntimos, né? Que não... eu sou professora Alexandra, mas também todas as pessoas mais próximas podem me chamar de Sandrinha, não tem problema. Eu estou no Instagram com @Sandrinha Nutrisporte. Só é me procurar por lá, que lá tem algumas dicas, lá tem algumas informações da minha rotina também, de treino, de alimentação. Que foi, inclusive, onde eu achei essa informação do pão, que o pessoal diz, pão, não pode comer pão de jeito nenhum. Foi e ela foi lá, né? Ficou bem polêmico, porque o pão, tadinho do pão, também não pode, né? Não pode discriminar. Nem pode discriminar o pão, mas, enfim,
Não vamos comer demais. Em excesso. Gula. Tudo é uma questão de equilíbrio. Gula aí, não é à toa que a gula está entre os 7 pecados capitais. É bom demais olhar. Então tá. Você vai voltar aqui para o próximo bate-papo aí, a gente vai Sim, trazer estou à outros temas, disposição. outras dicas. E você já sabe que pode rever esse programa, as nossas edições anteriores lá no YouTube, se você quiser rever a nossa lista de filmes, nosso bate-papo aqui com a Alexandra, nutricionista. É só você ir lá no YouTube, Happy Hour com Clara Torres. Beijo, a gente vai ficar por aqui. Eu não vou comer não, só ela, porque eu já comi, que eu sou gulosa. E a Sandrinha está liberada para comer o bolo dela. Beijo.